Aleluia, 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 aleluia. E o Pai do Senhor Jesus Cristo vos deu o saber e o Espírito, para que conheçais a esperança reservada para vós como herança. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego, pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse: estou vendo os homens, eles parecem árvore que andam. Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: não entres no povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, que assim seja. Podem sentar um pouquinho só. Carta de Tiago, eu gosto muito da carta de Tiago porque eu falo que Tiago não tem trava na língua, não. Não põe tramela na língua, não. Ele fala, né, de uma forma muito clara, né, cutucando a gente de fora para dentro, de tal maneira que, quando a gente escuta um texto da carta de Tiago, né, a gente se contorce todinho, porque é uma verdadeira provocação sobre a nossa maneira de viver, né, sobre a nossa maneira de viver a nossa fé, sobretudo. E logo no versículo 19 do capítulo 1, tem uma realidade que é bem desafiadora para todos nós. Ainda chama de queridos irmãos ainda. Quando chama de queridos irmãos assim, pode preparar que vem bordoada. Aí ele diz assim: meus queridos irmãos, sabei que todo homem deve ser pronto para ouvir, mas moroso para falar e moroso para se irritar. Pronto para ouvir e demorar para falar. É impressionante que muitas vezes a gente se depara com certas situações assim, né? Pessoas que nos procuram muitas vezes, ou pessoas que por algum motivo iniciam conosco uma espécie de diálogo, na maioria das vezes não deixam a gente falar. A gente fala, eles falam, a gente começa a responder certas perguntas, antes mesmo da gente terminar o raciocínio é interrompido, e se coloca outras coisas, né? E depois outras coisas, e depois outras coisas, e de repente o tempo passa e você não conseguiu dizer, nem expressar aquilo que queria dizer. Isso já aconteceu alguma vez com vocês? Já sentiram isso alguma vez na pele? Já, né? Então. Mas o contrário. Será que a gente consegue? A gente consegue perceber isso com facilidade nos outros. Mas será que a gente consegue perceber isso também em nós?
que muitas vezes a gente faz também como essas pessoas a mesma coisa? A gente vai conversar e antes que a pessoa termine o seu raciocínio, a gente já coloca outro. Antes que termine aquele outro, já coloca outro. De repente, né, acabou se sobrepondo aquilo que eu pensava e o outro nem teve a oportunidade de se expressar. Essa dificuldade acontece porque, na maioria das vezes, as pessoas, nós e outras pessoas, não sabemos ouvir os outros. E a gente tem muita agilidade em falar. Muita agilidade em falar. E a gente não consegue ouvir com atenção o que o outro está dizendo. Essa é uma regra, né, na vida cristã e na nossa espiritualidade, que nós deveríamos observar, deveríamos ser doutores nesta matéria. Então, sabei que todo homem deve ser pronto para ouvir, estar pronto para ouvir, e demorar para falar. A gente é pronto para falar, né? E a gente tem dificuldade em ouvir. Talvez por isso São João da Cruz tem uma frase que é profundamente enriquecedora, que ele dizia assim, por uma questão de prudência até mesmo, porque ele tinha também um temperamento bem explosivo, e ele criou como freio no Carmelo uma regra para ele mesmo, que era assim: em tudo calar-me-ei, em tudo calar-me-ei, só darei a minha opinião quando me for solicitada. Olha que regrinha boa, né? Regrinha boa para a gente aplicar isso que o Tiago está dizendo na sua carta. Se a gente fizer esse exercício em tudo calar-se e só falar quando for solicitado, eu acho que a gente cometeria menos pecado com a língua. Né? A gente pecaria menos, não cairíamos no risco da fofoca e não cairíamos no risco do julgamento apressado. Então, que a gente possa colocar na nossa vida essa regra de São João da Cruz. Depois, um outro ponto que também é bastante provocativo, na carta que nós acabamos de ouvir, que é o versículo 22 e 23. Todavia, sede praticantes da palavra, e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, aquele que ouve a palavra e não a põe em prática é semelhante a uma pessoa que observa o seu rosto no espelho. A gente conhece isso de outra forma. Então, vou repetir. Com efeito, aquele que ouve a palavra e não a põe em prática é semelhante a uma pessoa que observa o seu rosto no espelho. Ou seja, narcisista. Tiago está chamando as pessoas que não praticam a palavra de narcisista. Que gosta de se contemplar, de se olhar. Então, o mito de Narciso. O Narciso olhava no lago e via a sua imagem refletida. E ele achava feio tudo aquilo que não era espelho, conforme aquela música do Caetano Veloso. Narciso acha feio tudo que não é espelho. Então, tudo que ele não via a sua imagem refletido, para ele não tinha beleza nenhuma. Tiago está chamando a gente de narcisista. Aqueles que ouvem a palavra e não praticam. Isso também pode se aplicar a nós. Pois bem, a gente poderia comentar mais coisa desse texto que nós acabamos de ouvir da carta de Tiago, mas esses 2 pontos já é suficiente para deixar a gente com pontos de interrogação na cabeça, né? Como nós estamos vivendo a palavra.
No texto do Evangelho, nós estamos agora no capítulo 8 do Evangelho de Marcos, estamos caminhando no texto de Marcos, do Evangelho, e aí tem uma realidade desconcertante. Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Betsaida é aquela aldeia onde tinha aquela piscina, que de vez em quando descia o anjo e agitava a água da piscina, e todo mundo que entrasse na piscina depois que o anjo descesse ficava curado. Então, esta aldeia, Jesus está ali de novo, e trouxeram a Jesus um cego, pediram que Jesus tocasse nele. E o gesto é característico. Para nós é um pouco desconcertante, porque Jesus cuspiu, com saliva, pôs no olho dele, colocou a mão sobre ele, e aí Jesus faz para ele uma pergunta. Jesus pegou o cego pela mão. Antes, Jesus pegou o cego pela mão e levou para o povoado. Por que Jesus retirou o cego do meio da multidão? Ele poderia fazer no meio da multidão o que ele fez com o cego em particular, ou não poderia? Poderia. Mas por que ele não fez? Porque a intenção de Jesus não é dar espetáculo. Era o que todo mundo queria que ele fizesse, mas ele não quer dar espetáculo. Ele chama num encontro pessoal com o cego, levam o cego para fora da multidão, nos diz o texto, e levando o cego para fora da multidão, cuspiu, pegou o cego pela mão, levou para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele e colocou as mãos sobre ele e perguntou: estás vendo alguma coisa? Primeiro ponto, fico pensando, se acontecesse comigo, se eu fosse este cego, Jesus tocou em mim, Jesus com guspe tocou nos meus olhos, tocou em mim e me faz uma pergunta: o que estás vendo? Será que eu teria coragem de dizer para Jesus que eu não estava enxergando direito, que eu estava enxergando os homens como árvores que andam? Imagine a coragem desse. Eu fico pensando nesse. O primeiro ponto é esse: a coragem do cego. Ele disse para Jesus que ele não estava enxergando direito. Ele estava vendo os homens que pareciam árvores que andam. Ele estava enxergando, ou seja, embaraçado. Ele estava enxergando com os olhos embaraçados. Será que a gente teria coragem de dizer: Senhor, o Senhor tocou em mim, o Senhor pôs a mão em mim, e eu vou dizer que eu não estou enxergando, ou que eu estou enxergando mais ou menos? A gente ia ficar enxergando mais ou menos pro resto da vida, com medo de dizer: Jesus tocou em mim, eu vou dizer para ele que eu não estou enxergando direito. Ele ficaria o resto da vida enxergando mais ou menos, não falaria nunca. De vergonha. E aí o cego diz: eu vejo os homens, eles parecem árvores que andam. O segundo ponto é: Jesus fracassou no poder, a autoridade de Jesus diminuiu, Jesus não realizou completamente a cura. A não realização da cura desse cego é por causa de Jesus ou é por causa do cego? Certamente a gente não precisa nem fazer esforço, é por causa do cego, que talvez num primeiro momento não tenha acreditado, não tenha dado crédito àquilo que Jesus tinha feito, e por isso não estava enxergando direito. Quantas e quantas vezes, em quantas realidades da nossa vida, Deus não nos cura por causa de nós. Não é por causa dele, não é que ele não tenha poder ou não tenha autoridade. É que muitas vezes nós não temos fé suficiente. Nós rezamos, mas desconfiamos. Será que Deus vai fazer isso mesmo? Será que Deus vai realizar isso mesmo? Será que Deus vai fazer mesmo? Então, às vezes, assim como o cego, a gente pode ser um empecilho para que a ação de Deus aconteça na vida da gente. Porque a gente coloca desconfiança. Então Deus deixa de realizar muitas graças, muitas coisas na vida da gente por causa de nós. Como aconteceu com o cego. E esta barreira da desconfiança, ou da falta de fé, ou da ausência de fé, nós precisamos superar, nós precisamos derrubar, para que a graça de Deus possa ser
mais abundante na nossa vida. Então Jesus colocou de novo as mãos nos olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir embora para casa. Ele disse: não entres no povoado. Então nós precisamos, como o cego, nos despertar para a certeza de que Jesus pode fazer por nós alguma coisa. Ele tem poder e Ele quer fazer por nós muita coisa. Muita coisa. Dentre as tantas coisas que o Senhor quer e pode fazer por nós, é nos conceder a salvação. Mas é preciso que a gente aceita, é preciso que a gente queira, é preciso que a gente dê este passo a mais de abrir-nos o coração e confiar que verdadeiramente Ele pode fazer isso por nós. A partir do instante que nós fazemos esta experiência de acreditar e de dar a Ele esta liberdade, certamente muitas outras graças Ele vai nos conceder. Muitas outras graças. Basta que a gente faça esta experiência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimo